Imagine dois extratos em cima da mesa. Nos dois aparece o mesmo número, R$ 1.000 guardados. A idade de quem olha também é parecida, 50 e poucos anos. Só que um extrato mostra o começo de uma virada. O outro mostra apenas uma pausa antes de o dinheiro sumir de novo. A pergunta é: qual sinal separa um do outro? Se você chegou aos 50 com R$ 1.000 guardados, eu não olharia primeiro para o rendimento. Eu não perguntaria de cara qual ação comprar, qual fundo imobiliário paga mais ou qual aplicação rende melhor. Eu procuraria sinais anteriores, porque até o final você vai entender os 4 sinais que mostram se esses R$ 1.000 são só uma sobra frágil ou o começo de uma renda futura. E fica comigo, porque a última parte muda tudo. Ela mostra quando você deixa de ser apenas alguém tentando guardar dinheiro e começa a pensar como dono. Eu sei que essa pergunta incomoda. Talvez você tenha trabalhado a vida inteira, criado filho, ajudado parente, pago aluguel, prestação, escola, remédio, mercado. Talvez tenha enfrentado inflação, demissão, doença na família, separação, banco oferecendo crédito como se fosse favor. E agora, quando olha para o extrato, aparece um número pequeno demais para o tamanho da sua história. R$ 1.000. Quem olha de fora, julga. Quem viveu sabe que não é simples. Não é pouca vergonha. Não é incapacidade. Muitas vezes é uma vida inteira disputando dinheiro com boleto, urgência, juro, tarifa, farmácia, conserto, ajuda para filho adulto, presente de neto e aquela frase que volta todo mês que vem eu começo. Eu comecei engraxando o sapato com 9 anos no centro de São Paulo. Meu pai morreu cedo. Não tinha herança, padrinho, nem porta aberta. Aprendi cedo, olhando o sapato dos outros, que dinheiro não obedece a discurso bonito. Dinheiro obedece a comportamento repetido. E ali entendi algo que muita gente só descobre tarde. Patrimônio não começa pelo tamanho da quantia, começa pelo que aquela quantia revela sobre você. R$ 1.000 podem ser pouco dinheiro, mas também podem ser um exame, não da sua inteligência, não da sua dignidade, um exame do sistema que está comandando sua vida financeira. Se esses R$ 1.000 ficam separados, protegidos e começam a puxar uma rotina nova, eles são semente. Mas se entram na conta hoje e desaparecem na próxima fatura, eram só passagem. Por isso, antes de perguntar onde eu invisto, eu perguntaria outra coisa. Esse dinheiro já deixou de escapar? Muita gente acha que o problema é ter só R$ 1.000 aos 50. Não é. O problema é não saber se esses R$ 1.000 são base ou acidente. Existe uma diferença enorme entre sobrar R$ 1.000 uma vez e construir R$ 1.000 que permanecem. Uma coisa é intervalo, a outra é estrutura. E o brasileiro foi treinado por décadas a não enxergar essa diferença. Foi treinado a olhar parcela, não preço, limite, não renda, crédito pré-aprovado, não risco. Foi ensinado a achar que o banco oferece ajuda quando muitas vezes oferece uma coleira elegante. O banco não precisa tirar seu dinheiro de uma vez. Ele tira em silêncio, com nome bonito, aplicativo colorido, mensagem educada e uma oferta que aparece justamente no dia em que você está mais apertado. Cheque especial liberado, rotativo do cartão, empréstimo fácil, renegociação que alonga o sofrimento, compra parcelada que parece pequena, mas ocupa seu futuro. É um gotejo. E o gotejo parece inofensivo porque não faz barulho. Você não percebe uma torneira pingando por 10 minutos, mas deixe pingar por anos para ver o estrago. Antes de seguir, preciso falar de algo que trava quase todo mundo que quer começar com pouco depois dos 50. A pessoa olha para R$ 1.000 e sonha em transformar aquilo em patrimônio, mas no fim do mês o dinheiro some antes de criar raiz.
Na maioria das vezes, o problema não está só no valor guardado, está no balde furado, rotativo do cartão, cheque especial e dívidas caras que comem justamente o dinheiro que poderia virar reserva, aporte e renda futura. Foi por isso que organizei o material Não Seja Refém dos Bancos. É um guia direto para quem quer colocar ordem nas dívidas e parar de tratar o banco como se ele mandasse na sua vida. O mecanismo é simples. Primeiro você faz o raio-x do que deve, depois ataca na ordem certa, começando pela dívida mais cara, onde o juro costuma fazer o maior estrago. A dona Cláudia, de 49 anos, vivia pagando o mínimo do cartão e dizia que nunca sobrava nada. Quando enxergou os vazamentos e colocou esse dinheiro contra a dívida mais cara, saiu do pagamento mínimo em poucos meses e começou a respirar. Dentro dele você encontra o raio-x das dívidas, passo a passo, frases para negociar de igual para igual com o banco e buscar desconto ou juro menor, e um plano de 12 meses para zerar tudo na ordem certa. O link com todas as condições está no primeiro comentário fixado. O que ele custa costuma ser menos do que um único mês de juro que o rotativo tira de você. Quem deixa para depois paga esse juro de novo na próxima fatura. Quem resolve hoje começa a liberar dinheiro já no mês que vem. Pega o seu ali no primeiro comentário e volta aqui, porque agora vamos separar de verdade quando R$ 1.000 são semente e quando são só sobra acidental. O rotativo do cartão historicamente está entre as linhas de crédito mais caras do Brasil. Em muitos levantamentos do Banco Central, aparece acima de 400% ao ano. Escute devagar, 400% ao ano, não é juro, é moedor. Quando você tem R$ 1.000 guardados de um lado e uma dívida girando a esse custo do outro, está tentando encher um copo rachado. Pode até colocar água, ela não fica. Por isso eu digo, o problema não é chegar aos 50 com pouco. O problema é chegar aos 50 sem saber quem está no comando. Você ou o fluxo que te empurra. Existe uma vergonha silenciosa nessa idade. A pessoa vê um colega aposentando melhor, outro reformando a casa, outro viajando, outro ajudando os netos. Aí olha para si e pensa, onde foi que eu errei? Mas talvez você não tenha errado sozinho. Talvez tenha sido ensinado a jogar um jogo em que as regras favorecem quem recebe juros, não quem paga juros. Enquanto você parcelava, o sistema sorria. Enquanto aceitava limite como renda, o sistema sorria. Agora chegou a hora de parar de sorrir de volta e começar a medir o que importa. O primeiro sinal é a permanência. Não é bonito, não impressiona ninguém, mas é decisivo. Se você tem R$ 1.000, a primeira pergunta não é onde investir. A primeira pergunta é, esses R$ 1.000 sobrevivem 30 dias, depois já sobrevivem 60, depois 90? Dinheiro que não permanece não é patrimônio, é visitante. Ele entra na conta, senta no sofá, toma um café e logo vai embora pela fatura, pelo conserto inesperado, pela compra que parecia necessária, pela transferência para alguém da família, pelo mercado mais caro do que você calculou. E eu não estou dizendo para você virar uma pessoa fria. Família importa. Emergência acontece. Vida real não cabe numa planilha perfeita. Mas se todo o dinheiro que aparece na sua mão vira remendo do mês ou solução para o problema dos outros, você nunca cria base. Você vira uma ponte por onde o dinheiro passa. O primeiro sinal que eu procuraria é este. Você consegue separar esses R$ 1.000 da conta do dia a dia e tratá-los como chão, não como troco grande? Pode ser numa conta separada, pode ser numa aplicação simples com liquidez, pode ser em qualquer lugar seguro onde você enxerga, mas não mistura com mercado, farmácia, gasolina, padaria e impulso.
Ainda não estou falando de rendimento, estou falando de barreira psicológica. Aos 50, essa reserva psicológica vale muito porque muda a sua postura. Quando você não tem nada separado, qualquer imprevisto te empurra para o banco. Uma consulta, um pneu, um remédio, uma geladeira quebrada, uma ajuda ao filho. Você fica de joelho diante do crédito. Quando você tem algo separado e respeita essa separação, mesmo que seja pouco, ganha segundos de decisão. E às vezes esses segundos impedem anos de juro. Parece pequeno. Não é. R$ 1.000 intactos por 90 dias depois de uma vida inteira escorrendo são um sinal poderoso. Mostram que você criou uma fronteira. Antes, tudo se misturava. Agora, uma parte fica. Antes, o dinheiro era passagem. Agora começa a ser base. Conheci um motorista de aplicativo de 54 anos que dizia: eu já juntei R$ 1.000 3 vezes. Na primeira, usou para pagar uma fatura atrasada. Na segunda, caiu numa promoção de pneus e gastou mais do que planejava. Na terceira, ajudou a filha numa emergência real. O problema é que ele chamava aquilo de reserva, mas tratava como sobra. Reserva tem função definida. Sobra não tem dono. Quando perguntei onde ficava o dinheiro, ele respondeu: na conta mesmo. A conta dele era uma rodoviária. Entrava salário, entrava corrida, saía cartão, combustível, mercado, transferência, taxa. O dinheiro não tinha endereço. E dinheiro sem endereço sempre encontra uma saída. O primeiro exercício dele não foi comprar ação, fundo ou estudar gráfico. Foi separar o dinheiro e escrever mentalmente: isto aqui não é do mês. Isto aqui é o começo do meu chão. 30 dias, depois 60, depois 90. Quando esses R$ 1.000 atravessaram 3 meses sem virar remendo, ele não ficou rico, mas ficou diferente. Muita gente espera a grande virada, a grande aplicação, a grande oportunidade. Só que patrimônio quase nunca começa com fogos. Começa com silêncio. Começa com uma pequena quantia que pela primeira vez não obedece ao caos. O segundo sinal é o furo fechado. Antes de dividendo, antes de renda passiva, antes de escolher ativos, eu procuraria dívida cara. Se existe rotativo, cheque especial, empréstimo com juro alto ou parcelamento sufocando, talvez o maior investimento seja parar o vazamento. Eu sei que isso frustra. A pessoa queria ouvir algo elegante. O nome de uma ação, uma estratégia sofisticada, uma carteira pronta, mas o dinheiro não liga para a nossa vaidade. Se você tem R$ 1.000 rendendo pouco de um lado e uma dívida crescendo muito do outro, a conta está gritando. Você está comemorando uma gota enquanto a mangueira estourou no quintal. Não é sobre ficar rico rápido, é sobre parar de empobrecer sem perceber. Essa frase muda tudo. Muita gente pensa que investir é sempre colocar dinheiro em algo que rende. Mas, para quem está preso em juro caro, investir primeiro é impedir que o juro dos outros destrua seu futuro. Cada real que deixa de ir para juro volta a ser soldado do seu patrimônio, soldado que estava lutando contra você. O banco prefere você confuso, não porque exista uma sala escura planejando sua ruína, mas porque o modelo funciona melhor quando você não compara, não negocia, não entende taxa, não sabe a ordem certa e não mede o custo real. Você olha a parcela e pensa, cabe. O banco olha o prazo e pensa, rende. Você pensa no alívio deste mês. O banco pensa no fluxo dos próximos anos. Essa é a diferença entre quem paga juros e quem recebe juros. Um olha para a prestação, o outro olha para o tempo. Aos 50, tempo é precioso demais para ser entregue sem briga. Dinheiro você pode recompor, tempo não volta. Cada mês em que uma dívida cara continua girando é um mês em que seu futuro trabalha para o balanço de outra pessoa. Nem toda dívida é igual.
Uma casa financiada com planejamento é uma coisa, cartão no mínimo é outra, crédito para emergência real é uma coisa, limite tratado como complemento de salário é outra. O sinal do furo fechado aparece quando você consegue dizer com honestidade: eu sei exatamente o que devo, quanto custa, qual dívida é mais cara e qual será atacada primeiro. Sem isso, R$ 1.000 viram enfeite. Com isso, R$ 1.000 viram ferramenta. Às vezes, a ferramenta não será investir, será negociar, amortizar, sair do mínimo, trocar uma dívida absurda por uma condição menos sufocante, cortar uma tarifa, parar de parcelar o que não precisava existir. Veja como muda a pergunta. A pergunta infantil é: quanto rendem R$ 1.000? A pergunta adulta é: quanto esses R$ 1.000 deixam de perder quando eu fecho o furo certo? Quando você faz essa pergunta, começa a sair da posição de cliente obediente para a posição de dono da própria decisão. E aqui tem uma virada importante. Muitas vezes, o maior rendimento inicial não aparece como dinheiro entrando, aparece como dinheiro deixando de sair. É menos juro na fatura, menos tarifa esquecida, menos parcela sem sentido, menos renegociação ruim, menos desespero no fim do mês. O extrato talvez não mostre isso com uma palavra bonita, mas sua vida sente. Você dorme um pouco melhor, decide com menos pressa, atende o telefone do banco sem medo, entra no aplicativo sem aquele aperto no peito. Isso também é retorno. Não é retorno de mercado, é retorno de controle. O terceiro sinal é a repetição. R$ 1.000 uma vez não mudam uma vida, mas 100, 200 ou 300 reais por mês, repetidos com seriedade, mudam o destino de uma família. Alguém pode pensar: com R$ 100 eu não faço nada. Faz. Você não faz tudo, mas faz o mais importante. Cria o ritual. Patrimônio não nasce da exceção, nasce da repetição. Exceção é 13º que entrou e sumiu. Restituição que entrou e sumiu. Venda de um bem que entrou e sumiu. Dinheiro extra que parecia resolver tudo, mas não mudou comportamento nenhum. Repetição é diferente. É decidir que todo mês, antes de o mundo pegar sua parte, o seu futuro recebe primeiro. Não precisa ser heróico, precisa ser estável. Aos 50, talvez você não tenha 40 anos pela frente para corrigir tudo devagar. Mas pode ter 20, 30 anos de vida. Isso é muita coisa. Só que não dá mais para brincar com o mês que vem eu vejo. O relógio não negocia com quem adia. O sinal da repetição aparece quando você sabe responder: quanto eu consigo aportar todo mês sem depender de milagre? Não é quanto você gostaria, é quanto consegue repetir: R$ 100, 200, 300, 500 se for possível, menos se a fase estiver apertada. O valor inicial importa menos do que a honestidade do compromisso, porque aporte recorrente treina sua identidade. No primeiro mês, você está tentando. No terceiro, está se organizando. No sexto, começa a se respeitar. No 12º, olha para trás e percebe que não foi sorte, foi ritual. E ritual financeiro, depois dos 50, substitui culpa por direção. Culpa diz: eu devia ter começado antes. Direção diz: eu começo agora e protejo o que começa. Culpa paralisa. Direção coloca de pé. Aqui aparece uma divisão clara. A primeira pessoa vive esperando sobrar. Trabalha, paga tudo, ajuda quem pode, compra o que aparece, aceita a urgência do dia e, no fim, pergunta se sobrou algo para ela. Quase nunca sobra. Quando sobra, chama de investimento. Mas no mês seguinte, o dinheiro volta para o buraco. A segunda pessoa também trabalha. Tem boleto, família e imprevisto. Mas muda a ordem. Separa uma parte pequena primeiro, protege essa parte, fecha vazamentos e repete. Não porque seja rica, mas porque decidiu parar de ser a última da fila dentro da própria vida. Essa segunda pessoa começa a criar uma coroa invisível. Não uma coroa de luxo, uma coroa de renda. Cada aporte pequeno é como colocar uma pedra nessa coroa. No começo parece nada,
Depois começa a pesar a seu favor. Um ativo que paga um pouco, depois outro. Um dividendo pequeno, depois outro. Um aluguel de fundo imobiliário, depois outro. Não muda sua vida no primeiro mês, mas muda sua posição. Você deixa de ser apenas consumidor. Começa a ser dono de pedacinhos produtivos. A palavra dono pode parecer distante para quem começa com R$ 1.000, mas é aí que mora a virada. Você não precisa ser dono de uma empresa inteira para mudar sua cabeça. Quando compra participação em bons negócios ou ativos que geram renda, começa a se mover da cadeira de quem paga para a cadeira de quem recebe. Ainda pequeno, ainda no começo, mas na direção certa. E repare, repetição não é só uma técnica financeira, é uma prova de comando. Durante anos, talvez o banco tenha decidido por você, o boleto decidiu por você, a urgência decidiu por você, a família decidiu por você, o impulso decidiu por você. Quando você repete um aporte, mesmo pequeno, está dizendo, agora, existe uma parte da minha renda que tem destino antes do caos chegar. Isso muda a conversa interna. Você para de se ver como alguém que nunca consegue e começa a se ver como alguém que está construindo. E uma pessoa que está construindo toma decisões diferentes. Ela pensa 2 vezes antes de parcelar. Ela pergunta se aquilo cabe no plano. Ela entende que cada compra disputa espaço com a liberdade futura. Não é viver sem prazer, é parar de trocar futuro por alívio automático. Se existe juro escorrendo na sua vida, é exatamente esse furo que o material no primeiro comentário fixado ajuda a organizar. Dá uma olhada quando puder, principalmente se o cartão ou o banco ainda pegam seu dinheiro antes de ele virar aporte. Agora volta comigo para o ponto principal, porque repetir sem direção também pode virar uma esteira. O quarto sinal é o sinal de dono. Esse é o mais importante e o mais mal compreendido. Muita gente acha que pensar como investidor é decorar sigla, ticker, taxa, gráfico, ranking e notícia de mercado. Isso pode fazer parte do aprendizado, mas não é o centro. O centro é mudar a pergunta. A pessoa que pensa como cliente pergunta: quanto rende este mês? A pessoa que começa a pensar como dona pergunta: isso me aproxima de receber renda pelo resto da vida? Percebe a diferença? Uma pergunta olha para o susto do mês, a outra olha para a construção de uma década. O cliente quer uma aplicação que salve, o dono quer uma estrutura que pague, o cliente corre atrás da novidade, o dono busca qualidade, preço sensato, renda recorrente e paciência. O cliente se assusta com cada manchete. O dono entende que bons ativos são pedaços de negócios, imóveis, contratos, fluxos e produção. Não é sobre ficar rico, é sobre nunca mais ser completamente dependente de uma única fonte. Essa é a inversão que eu quero que você guarde. Aos 50, muita gente acha que a meta é recuperar o tempo perdido. Cuidado, quem tenta recuperar o tempo perdido com pressa costuma cair em promessa ruim. Rendimento mágico, ganho rápido, golpe vestido de oportunidade, desespero de transformar 1.000 em 100.000, como se o mercado fosse máquina de corrigir arrependimento. O mercado não perdoa desespero. O sinal de dono não aparece quando você encontra o investimento perfeito. Aparece quando rejeita a promessa fácil. Aparece quando entende que R$ 1.000 não são bilhete de loteria. São a primeira peça de um sistema. Permanência, furo fechado, repetição e mentalidade de dono. É essa a ordem. Se inverter, você se machuca. Imagine que você coloque R$ 1.000 em um ativo qualquer porque ouviu alguém dizer que paga bem. No mês seguinte, vem uma fatura pesada. Você vende. Talvez perca dinheiro, talvez venda num momento ruim, talvez fique frustrado. Aí conclui que investir não é para você. Mas o problema não era o ativo, era a falta de base antes dele. Agora imagine outro caminho. Você separa os R$ 1.000 e eles ficam. Olha as suas dívidas e fecha o furo mais caro. Define um aporte mensal que cabe. Estuda ativos simples e produtivos com calma. Compra aos poucos. Reinveste o que recebe. Não espera milagre.
constrói. No primeiro caminho, o investimento vira ansiedade. No segundo, vira patrimônio. A diferença não está só no dinheiro, está no sinal. Pensar como dono também muda a forma como você olha para a renda. O cliente vê salário como fim. Recebeu, pagou, acabou. O dono vê salário como fonte de construção. Uma parte paga a vida de hoje, outra parte compra pedaços da renda de amanhã. O cliente pergunta: o que eu consigo comprar com isso? O dono pergunta: o que isso pode comprar para me pagar depois? É uma troca de cadeira. Quando você está apenas na cadeira de consumidor, todo o dinheiro que entra precisa sair para alguma coisa. Quando começa a ocupar a cadeira de dono, uma parte do dinheiro que entra compra ativos que também começam a trabalhar. No começo, trabalham pouco, quase invisível, mas trabalham sem reclamar, sem pedir folga, sem envelhecer no seu lugar. Essa é a beleza dos ativos produtivos. Eles não substituem sua responsabilidade, mas multiplicam sua direção. E não precisa começar complicado. Complicado demais no início pode até atrapalhar. Quem está reorganizando a vida precisa de clareza, não de confusão sofisticada. Primeiro segurança, depois consistência, depois diversificação, depois renda crescente. O problema é que muita gente pula direto para a última etapa porque quer se sentir atrasada menos tempo. Só que pressa não corrige atraso, método corrige. Eu prometi que você saberia se R$ 1.000 aos 50 são sobra frágil ou começo de renda futura. A resposta não está no rendimento do primeiro mês, está nesses sinais aparecendo juntos. O dinheiro permanece? O furo está sendo fechado? O aporte se repete? A cabeça mudou de cliente para dono? Se a resposta começa a ser sim, mesmo pequena, você não está mais no mesmo lugar. Você pode olhar para R$ 1.000 e pensar, é pouco. Ou pode olhar e dizer, é a primeira vez que isso não escapou. Essa segunda frase tem uma força que ninguém vê por fora. Por fora continua sendo R$ 1.000. Por dentro é mudança de comando. E mudança de comando é o começo de toda construção patrimonial. Agora preciso ser honesto. Existe um custo grande em continuar parado. Aos 50, repetir por mais 10 anos o mesmo padrão pode sair caro demais. 10 anos pagando o mínimo do cartão. 10 anos usando o cheque especial como extensão da conta. 10 anos parcelando o que não precisava. 10 anos esperando sobrar. 10 anos começando em janeiro e desistindo em março. 10 anos dizendo que agora não dá. 10 anos passam. Eles passam se você fizer algo e passam se você não fizer. A diferença é que, no fim, uma versão sua pode ter reserva, aportes, renda começando a cair, dívidas controladas e cabeça de dono. A outra pode estar com mais idade, mais cansaço e a mesma dependência do banco. Isso é duro, mas também é libertador, porque ainda existe escolha. Você não controla o passado, não controla a inflação que já veio, o juro que já pagou, as oportunidades que perdeu, nem a educação financeira que ninguém te deu aos 20 anos, mas controla a próxima decisão sobre esses R$ 1.000. E a próxima decisão pode mudar a direção. Não toda a vida de uma vez, direção. Quando um navio muda 1 grau no começo da viagem, a diferença no destino pode ser enorme. Com dinheiro é parecido. Um pequeno ajuste repetido por tempo suficiente muda o lugar onde você chega. Por isso gosto da imagem da coroa de dividendos. Ela não nasce pronta, é montada peça por peça. Primeiro você deixa de alimentar juros, depois começa a comprar ativos que trabalham, depois o dinheiro pinga. Pouco sim, mas pinga do lado certo. Antes o gotejo era contra você, agora começa a favor. No começo, talvez caia o suficiente para pagar um café, depois uma conta pequena, depois parte do mercado, depois uma despesa fixa. E um dia você percebe que não é o valor isolado que emociona, é o símbolo. O dinheiro começou a voltar. Essa sensação tem dignidade, não é ostentação, carro novo, foto bonita. É olhar para a conta e perceber que existe uma renda
nascida do seu esforço organizado, não da sua exaustão. É outro tipo de orgulho, o orgulho de quem não desistiu de si mesmo só porque começou tarde. Começar tarde não é o mesmo que começar derrotado. Derrotado é continuar sem método. Derrotado é achar que, porque não fez antes, agora tanto faz. Derrotado é entregar os próximos 10 anos ao mesmo sistema que comandou os últimos 30. Entrar nos 50 com R$ 1.000 não define quem você é.